Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado a todos que compartilham nossos sinceros agradecimentos. Nós não podemos permitir, essa é a palavra correta que devemos usar sempre que nos deparamos com qualquer acontecimento que nos aflinja e que nos ameacem a uma convivência normal com outras pessoas. O que nós assistimos hoje no Brasil, vindo dos Deus torgados, capaz de inocentar e capaz de tirar todos os pecados dos quais foram postos por ações de marginais e de bandidos, nós temos os deuses aos quais podem fazer justamente isso e empregar, obrigando aos demais simples mortais a aceitar um jugo ao qual todos nós fomos roubados e temos que aceitar o furto de uma forma legal. Agora, se você se perguntar o que levou e o que leva a um grupo de pessoas que estão para guardar a Constituição e que se impõem acima de todos, acima das nuvens, acima do Altíssimo, como é e como se julgam ser, e que rejeita a nossa Constituição, que é justamente aquilo que reza, aquilo que faz com que venhamos ter os nossos direitos respeitados. Nós temos assistido isso todos os dias. O Brasil virou, ou querem fazer do Brasil, um lugar onde tudo pode ser possível, onde tudo pode acontecer e que as coisas têm simplesmente que permanecer dentro daquilo que eles podem mudar, não daquilo que tem que permanecer como prisão, condenação, absolvição, não. Eles fazem o que querem, o que bem entendem, e nós temos que nos acalentar com a ira, com a raiva, com a indignação, com a vergonha, de que tudo que acontece no Brasil, a culpa é de cada um de nós brasileiros. A Constituição Federal, ela tem que ser respeitada, a ponto de que todos que entram para o serviço público, para ter ali um cargo letivo, ou um cargo de indicação, passa concurso para sair juiz, desembargador, e seja indicado politicamente para o Supremo Tribunal Federal, tem que saber que existe 4 pontos, não pode haver uma saída, não tem uma porta que possa fazer com que as pessoas entrem e saiam rompendo as linhas constitucionais, mesmo porque o que está acontecendo é que está havendo um salto por cima dessas linhas da Constituição, dessas linhas invisíveis, e essas linhas invisíveis chamam-se moral, chama-se comportamento, chama-se família, chama-se responsabilidade pública, visão mundial, as observações conforme o artigo 4 da nossa Constituição, o artigo 3, e as coisas que estão acontecendo no Brasil, a gente pode chamar de salteador. O salteador é que pula cerca para fazer suas falcatruas, suas obras indevidas. Isso é o que está acontecendo no Brasil. Nós permitimos isso. Eu repito, o parágrafo único da nossa Constituição, que é todo o poder emana do povo, e pode ser exercido por meio dos representantes, ou dentro dos termos da Constituição, nós estamos falhando nos termos constitucionais. Nós precisamos recuperar os termos constitucionais. E isso não há como a gente fugir. Não há como sairmos simplesmente do cenário político, social, porque todos nós fazemos parte. Não tem como a gente fugir disso. Nós temos que tomar medidas, nós temos que buscar os meios, nós temos que fazer com que as pessoas compreendam que quem está no poder ainda é o povo. As eleições de 2022 estão próximas, porque todos os dias nós ouvimos as pessoas falarem. E todos os dias a gente vê os mesmos canalhas saindo candidatos.
Nós estamos assistindo as mesmas pessoas querendo ser candidato, querendo ser o seu voto, querendo o seu voto. Se você não dar o seu voto, eles compram de um meio, de uma forma, mas eles alcançam os objetivos deles. Nós estamos vendo isso acontecer constantemente. Nós não podemos aceitar que o Brasil caia de novo nessa infelicidade do furto, do roubo, da formação de quadrilha e que tenhamos que sustentar pessoas que não prestam um serviço correto a cada um de nós brasileiros. Cabe a cada um de nós fazermos os nossos papéis. Cada um. Cada um tem que fazer o seu papel e cada um tem que fazer de modo que o papel único seja nos livrarmos dessas pessoas. Ou nos livramos agora, ou vamos amargar uma eternidade, ou até que possa o Brasil ser livre novamente. E que eu acredito que a trama, esse conjunto de irresponsabilidades que está acontecendo no Brasil, não só está só nos políticos, não. Tem pessoas mais influentes, tem pessoas que estão dando um amparo, tem pessoas que se encontram neste momento envolvidas, sendo compradas, sendo obrigadas por via de algum vacilo que deu, ou por via gostou estar presa a esses tentáculos do crime organizado político, que é o pior crime que nós podemos ter em uma pátria chamada Brasil, ou seja, qualquer outra, uma nação, digamos. Nós temos que sair disso. E o único meio de sairmos disso é justamente fazer o nosso papel cívico, que é justamente varrer essas pessoas, essa sujeira que se encontra no Congresso Nacional, na vida pública, e que venhamos alcançar também aqueles que se encontram de modo irregular, assumindo cargos de responsabilidade ou que possa atrapalhar o crescimento do Brasil. Como eu falei no último programa, quando a gente quebra a regra, quebra o direito, quebra as leis, nós perdemos aquilo que são e que estão e que era valor. Deixa de ser tudo isso. Deixa de ter valor. Deixa de ser para ser aquilo que você escolheu. Cidadão de bem, bandido, torna-se bandido, vai ter que responder pelos seus crimes. Quando se descobre que um membro da República, de um alto escalão, está envolvida ou envolvido em algum escândalo, essa pessoa, ela de imediato ela tem que ser excluída, expulsa, demitida e tem que ser entregue às investigações comuns e que não haja quem possa usar os meios ou ousadia de defender a esse que cometeu o erro. Isso é mais ou menos se aproximando do que podemos chamar de democracia. A democracia não pode, apesar de haver muito contato com outras pessoas, mas o que rege a um país chamado democrático, um país chamado de direito, um país chamado de responsabilidade social, é a Constituição daquele país. E para isso é que nós temos que observar quem devemos escolher. E isso cabe a cada um de nós. E a consciência só podemos alcançar quando alcançarmos a consciência do que é o certo, do que é o errado. E o certo e o errado está entrando no conceito. Isso aqui serve, o que não serve. Se nós não fizermos isso, lamento, nós não vamos sair nem sequer das garras desses que se encontram ainda no poder, que se encontram ainda na justiça, se encontram no legislativo, e muitos que ainda se encontram nos tribunais, buscando os meios para recolocar o chefe mor do crime organizado no poder. Nós precisamos mover céu e terra. Temos que usar o arado para que a gente venha trazer à tona todos os meios criminosos que essas pessoas usam para serem empregados por seu bel prazer. Nós não podemos permitir que homens simples possam tomar o direito de ser dono de pessoas, de solo e dos meios que possam deter ou permitir uma nação livre. Não, nós não podemos permitir isso.
E a hora é essa. Ou a gente muda, ou ele nos muda. E se ele tentar nos mudar, com certeza, se fizer essa mudança que eles querem em cada um de nós não vamos mais ser chamado nação, mas um povo sofrido. Até mais.